Bem, aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre números racionais, é um assunto do sétimo ano do ensino fundamental, né? A gente começa a estudar lá no sétimo ano e é um assunto que vai nos acompanhar para o resto da vida escolar. A gente vai falar então das representações geométricas, de módulo, relação de ordem de números racionais, como representar geometricamente, né, numa reta numerada esses números racionais. Tudo bem, gente? Então antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, tá aqui embaixo o botãozinho, se inscreve no canal, aperta o botão do sininho para que você receba notificações de quando a gente colocar novos vídeos, novos conteúdos, tá? E se você gostar do vídeo, não esquece de apertar o botão de curtir, porque isso vai ajudar nosso vídeo a ser enviado para mais pessoas que precisam pelo YouTube. Beleza, gente? E antes da gente ir pro vídeo, não se esqueçam, né, se vocês tiverem dúvidas, comentem! Bom, pessoal, então nós vamos continuar falando de números racionais, né? E nesse nosso vídeo a gente vai falar primeiro sobre a representação geométrica. Porque, gente, os números racionais, eles são um assunto de uma área da matemática chamada aritmética, que é a área que trabalha com números e operações, né? E o que a gente vai fazer aqui é mostrar para vocês como que a gente pode representar com uma figura geométrica os números racionais. E para isso a gente vai utilizar a nossa reta numérica. Então a gente tem aqui uma reta numérica, ok? Nessa reta numérica a gente vai marcar um ponto que a gente chama de ponto O, que é a origem. E aí, a partir desse ponto, nós temos outros pontos, como por exemplo esse ponto, ó, aqui a origem ela representará o zero, aqui é O de origem, aqui é zero do número zero mesmo. Aqui a gente vai ter o número 1, e aí mais um ponto aqui, mais ou menos a mesma distância, o número 2, e assim por diante. Vamos até aumentar um pouquinho a nossa reta, vamos ver se não apaga ali. Opa. Pronto, para cá e para cá também. Olha lá. Ficou aí a nossa reta. Vamos só ajeitar aqui porque saiu um pouquinho do lugar. Então tá aí a nossa reta e a gente marca os números aqui. Então 3, número 4. Aí talvez você esteja aí olhando e falando assim, ué, mas isso aí não são os números inteiros? Sim, esses são os números inteiros, mas isso não quer dizer que eles não sejam números racionais. Porque, se vocês estão lembrados, os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. E esses números, eles podem ser escritos em forma de fração. Agora, por exemplo, se a gente quiser representar uma fração... deixa eu só explicar para vocês o que eu quero dizer com esses números podem ser representados em forma de fração. Pensa no número 2. Eu posso representar o número 2 como uma fração 4 meios. Porque a gente sabe que 4 meios, se a gente simplificar por 2... vai dar um número 2 inteiros, que ainda assim está na forma de fração. Mas a gente sabe que o 2 inteiros, como o denominador é 1, não precisa escrever esse denominador. A gente pode simplesmente escrever o número 2. Tudo bem? Então isso é só para a gente ter uma boa noção, né, de que esses números também são números racionais. Mas eu imagino que vocês devam estar preocupados, pensando em como representar outras frações, não essas assim, né? Essa fração inteira, você fala, isso aí eu já sei, professor. Eu quero, por exemplo, representar o número 2 quintos. Vamos encontrar o número 2 quintos, então, na nossa reta numérica, tá? Vamos lá. Para representar o número 2 quintos, a gente sabe que é um inteiro, o inteiro foi dividido em 5 partes. 5 partes. Tenta lembrar de quando você fez isso lá no sexto ano, né? 5 partes e duas, vou colocar assim, e duas foram consideradas. Se você tentar lembrar do que você fazia, consideradas, do que você fazia lá no sexto ano, você vai ter uma noção de que você dividia, você fazia um retângulo assim como se fosse uma barrinha, né? Aí você ia lá e dividia essa barrinha. E ficou pequeno aqui o final, vamos melhorar essa barrinha.
Pronto, ficou melhor. Dividi ela em 5 partes mais ou menos iguais ali, tentando fazer igual, e pintava, considerava 2. Isso daqui representava os nossos 2/5. O que a gente vai fazer ali não é assim tão diferente, tá? A gente vai dividir um inteiro partindo do zero. A gente vai dividir esse inteiro aqui, ó, do 0 até 1, em 5 partes iguais. Deixa eu até ver se eu consigo medir para ter uma noção. É mais ou menos meio centímetro. Vai ficar apertadinho assim, ó. Mais ou menos por aqui, ó. Ok? Ah lá, ficou bom. Ficou 5 partes iguais. Gente, se você observar, tem 5 segmentos. Eu sei que você vai falar, professor, só tem 4 riscos azuis. Sim, só que tem 5 pedacinhos aqui, ó. Você tem um pedacinho que vai da bolinha até o primeiro risco, um pedaço. Outro pedaço que vai até o segundo risco, 2. Outro que vai até o terceiro, 3, um que vai até o quarto, 4, e outro que vai até a outra bolinha, 5. Então você tem 5 pequenos intervalos. E assim como na barrinha a gente pintava 2, agora o que a gente vai fazer é avançar 2 a partir do zero. Então a gente vai avançar 2, eu vou até fazer de uma outra cor para dar um destaque. A gente vem até aqui, ó. E esse ponto que eu destaquei, ele vai ser o nosso número 2/5. Então, qualquer fração pode ser representada dessa maneira. Tá? Vamos representar outra fração? Eu vou apagar aqui, ó. Eu vou colocar uma outra fração. Só que em vez de ficar escrevendo todo esse texto aqui, eu vou fazer de um outro jeito. Ó. Eu vou escrever a fração menos 3/4. Menos 3/4. A gente sabe que o menos 3/4, bom, em primeiro lugar, se ele é menos, ele está para a esquerda do zero. Ele estará antes do zero, né? Então, eu vou ter que fazer um inteiro para trás, agora no sentido da direita para a esquerda, né? Andando ao contrário aqui. Só que ele continua sendo aquele 3/4 velho e bom 3/4 que a gente já conhece. Professor, que 3/4 é esse? A gente tem que fazer assim, ó. Dividir o inteiro. E agora é um pouco mais fácil, porque dividir em 4 partes a gente corta no meio e na metade da metade aqui também. Tá? Só que olha que legal a estratégia que eu vou usar aqui, ó. Eu dividi aqui o meu inteiro e eu vou fazer assim, eu vou ter que pintar 3 partes. Só que em vez de pintar da esquerda para a direita, eu vou pintar da direita para a esquerda. Então eu vou pintar aqui, ó, 1, 2, 3. Eu tenho 3/4. Isso daqui vale 3/4, tá? 3/4. Do mesmo jeito que valia quando eu pintava da esquerda para a direita. Só que aqui na nossa reta, olha o que eu vou fazer, gente. Presta atenção. Eu vou começar do zero para trás e eu vou dividir o inteiro negativo em 4 partes iguais. Então eu vou dividir, ó. Aqui também vai ficar mais fácil, ó. Metade e metade da metade, ó. Você vê que é uma divisão diferente da anterior. Porque na anterior eu fiz pedacinhos menores. Eu fiz 5 pedaços. Aqui eu fiz só 4. Ó, aqui a gente tem 1, 2, 3 e 4. 4 pedaços. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou marcar agora aqui, ó. Conta aqui, ó. Tô no zero. Aí vamos avançar. 1, quer dizer, avançar não, né? Vamos retroceder, porque é negativo. 1, aí vem aqui 2 e 3. Então eu marco aqui esse ponto, e esse ponto que eu acabei de marcar é o que a gente vai chamar de menos 3/4. Eu coloquei o menos assim na frente do 3, mas ele pode estar na frente da fração também, tá? Tá certo de um jeito ou de outro, tá, gente? Na frente da fração ou na frente do 3. Tudo bem? Então esse é a nossa representação geométrica. Vamos colocar um parêntese aqui, né? A gente está fazendo a representação geométrica fracionária. Como que você identifica representação geométrica fracionária? Como que você identifica frações na sua reta numérica? Bom, e aí é óbvio, né? A gente vai fazer agora uma segunda etapa, onde a gente vai fazer a representação geométrica também na reta, só que agora a gente vai fazer a representação decimal. Então o nosso objetivo agora vai ser representar aqui nessa reta numérica números decimais. Bom, então vamos lá, vamos apagar isso tudo aqui. Deixa eu fazer uma mágica aqui para vocês. Pronto, feita a mágica, né? Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer algo muito parecido, só que para representar esses números na sua forma decimal. Lembra que número racional, ele tem a representação em forma de fração, e ele tem também a representação na forma decimal.
tá? Bom, para representar na forma decimal, o que a gente vai fazer? Vamos começar com um exemplo, que é o número menos 5 décimos. Então, ó, menos 5 décimos. Pessoal, para representar o menos 5 décimos, tem gente que fala, ah, professor, eu tenho noção disso aqui, é metade. Isso aqui é metade. Então a gente vem aqui na metade e marca ele aqui. Sim, pode ser desse jeito, tem números que são mais fáceis de fazer isso. Só que tem gente que vai querer dividir isso em 10 pedacinhos e depois encontrar o quinto pedaço. E essa não é a melhor forma. A melhor forma de tratar isso, tratar esse número menos 5 décimos, é você transformar ele numa fração. Lembra que a gente já viu noutra aula, né? A técnica de transformar isso em fração, a gente escreve sem a vírgula e põe o número embaixo, o número 1, seguido do número de zeros correspondente às casas decimais. Então, se eu tenho uma casa, eu tenho um zero. Aí a gente simplifica por 5, por exemplo, né? A gente vai obter o número menos 1 meio. E aí você fala, opa, menos 1 meio, moleza de encontrar lá. Eu divido em duas partes, vamos fazer a marcação lá? Ó, do 0 até 1 eu divido bem no meio, divido em duas partes, e eu tenho que avançar, quer dizer, avançar não, né? Eu falei agora há pouco, eu tenho que retroceder, né? Imagina que esse 1 meio, gente, é aquela barra, ó. Vou fazer uma barrinha pequenininha aqui, ó. Eu vou fazer propositalmente uma barrinha mais ou menos da largura dessa variação. Aí eu divido aqui, ó, e eu vou pintar essa metade aqui. Tá vendo, ó? Olha só, é esse pedaço aqui, certo? Então esse pedaço, que eu vou destacar agora, da cor vermelha para ficar mais forte, esse pedaço é o que a gente chama de menos 5 décimos. Ficou um pouquinho apertado, mas ele está ali, menos 5 décimos. Tudo bem? Agora a gente vai identificar um outro número. Ah, uma coisa que eu não fiz lá nas frações e é legal da gente fazer, quando você identifica um número assim na reta numérica, a gente associa a uma letra, porque esse número da reta numérica ele está correspondendo a um ponto. Então você tem o ponto A aqui. Tudo bem? Bom, vamos fazer um ponto B agora, né? Então esse daqui era o ponto A. Vamos fazer o ponto B. Deixa eu até colocar aqui, ó, ponto A. Agora vamos fazer um ponto B, tá? Acho que dá para vocês verem aí, né? Tá bem no cantinho, mas vocês conseguem até ver minha beiradinha preta da lousa. Bom, o ponto B, ele vai ser o número 2 inteiros e 4 décimos. Como que é isso aí, professor? Acho que eu fiz o B muito para cima. Vamos fazer mais para baixo aqui, ó, senão ele vai atropelar na fração. Ó, ele é o número positivo mais, porque a gente está falando de números racionais relativos, né? 2 inteiros e 4 décimos. Olha, você pode ter uma noção de onde que é esse número. Você vai falar, professor, eu sei que esse número está por aqui, ó, entre o 2 e o 3, porque é 2, alguma coisa, então, entre o 2 e o 3. Onde exatamente? Bom, em primeiro lugar, uma maneira da gente trabalhar com esse número é pensar assim, ó, esse número ele é igual a 2 inteiros mais 4 décimos. Aí a gente transforma o 4 décimos em fração. Então ele vai ser igual a 2 inteiros mais, ó a técnica ó, da fração, ó, mais 4 décimos. Lembra? Eu tiro a vírgula, escrevo o número, coloco o número 1 embaixo e o número de zeros é o número de casas depois da vírgula. Então é um zero porque aqui é uma casinha, tá? Simplificando essa fração, ó, o número 2 eu não estou mexendo. Eu vou simplificar aqui por 2. Só a fração, não o número inteiro, tá? Então vai ficar 2 inteiros mais 2 quintos. Pronto, eu transformei em fração. Agora, gente, presta atenção numa coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar e avançar até o 2. Pronto, parei no 2. E a minha figura que eu vou desenhar do 2 até o 3. Então vai ser uma figurinha assim, ó. Deixa eu ver mais ou menos a largura que é ali. Ó, eu tenho 2 inteiros, né? Imagina, eu tenho 2 inteiros seguidos assim. 2 inteiros. E uma outra figura que vai ser dividida em 5 pedaços. Ó. Ela vai ser dividida em 5. Vamos tentar dividir isso aqui em 5. Bom, acho que deu. Acho que deu. Então eu tenho 2 inteiros. Vamos pintar 2 inteiros? 2 inteiros são assim, ó. Ó. 1. Nunca fui muito bom em pintura.
mas dá para o gasto aqui só para a gente ver que a figura foi pintada quase que inteira. Aí aqui eu pinto 2 pedacinhos, porque é 2/5. Vocês estão entendendo? A gente vai transferir isso aqui para cá. Imagina que aqui é o 0 da nossa reta numérica, aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é o ponto que eu estou querendo, que é o nosso número mais 2,4. Esse número aqui. Tudo bem? Então, ele vai fazendo na reta numérica, como é que eu faço? Ó, pula um inteiro, pula 2 inteiros e aqui eu divido em 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou avançar 2/5. 5 pedaços, eu avanço 2. Então eu vou avançar 2 pedaços. É esse aqui, ó. E esse ponto corresponde ao número... Que número que era mesmo no começo? Mais 2,4. Então esse daí vai ser o mais 2,4. Tá certo, gente? E aí é o que a gente chama de ponto B. Então todo número está associado a um ponto na reta numérica, tá? E além disso, a gente consegue identificá-los, sejam eles frações, sejam eles números decimais. Beleza, gente? Agora a gente vai falar de um outro ponto importante, que é o módulo, né? Vamos lá? Eu vou aproveitar a reta numérica para falar de módulo. Então eu vou apagar essas partes que eu fiz aqui. Olha só. A gente vai falar um pouquinho de módulo e eu queria aproveitar essa reta para a gente entender o que é módulo. Módulo de um número racional. Vamos lá, módulo de um número racional. Como que eu identifico o módulo? Por exemplo, eu tenho aqui o ponto A e o B. Vamos aproveitá-los que eles já estão aí. O A, ele vale menos meio, e o B, ele vale mais 2,4. O que seria o módulo? Módulo do A seria módulo de menos meio. A gente sabe o que módulo faz com números, a gente viu isso com números inteiros. O módulo de menos meio, ele quer saber a distância que esse número tem do zero. E a gente sabe que essa distância é meio. Ok? Isso é a distância que significa meio. Agora, o que é o módulo do B? Módulo de mais 2,4, 2 inteiros e 4 décimos. A distância que ele tem do zero é 2 inteiros e 4 décimos. Agora imagina que eu vou fazer outros números aqui, como por exemplo o C e o D. E o C ele vai ser mais 0,5 e o D vai ser menos 2,4, 2 inteiros e 4 décimos. E o C vai ser mais meio. O módulo, vamos colocar uma flechinha aqui só para indicar que eu estou calculando o módulo, tá? Eu vou calcular o módulo desses números também. Então o módulo de mais meio, ele vai ser igual a meio. Do mesmo jeito que o módulo de menos meio. E o módulo de menos 2 inteiros e 4 décimos, ele vai ser 2 inteiros e 4 décimos. Tá? Então, o módulo é a distância que o número tem do zero. E aí, olha que interessante. Uma coisa que é fato, né? O módulo nunca vai ser número negativo, os módulos sempre são números que são positivos, e a gente consegue também tratar a ideia de oposto. Então, por exemplo, ó, oposto ou simétrico. O que é oposto ou simétrico? São esses números que não são iguais, né? O A, por exemplo, o ponto A que tem o número menos meio, não é igual ao ponto C. Só que eles são simétricos. Por quê? Por que eles são simétricos? Porque esses números, eles têm a mesma distância da origem. Então, por exemplo, ó, o ponto C, ele estaria aqui, ó. Vamos fazer uma marcação aqui, ó. Esse é o ponto C, que é mais meio. Vamos marcar ali em cima ponto C. Ponto C. E o ponto D, ele estaria por aqui, ó. Ele estaria aqui atrás, no menos 2 inteiros e 4 décimos. Eu teria que dividir aqui em 5 partes. Lembra que a gente tinha feito 2/5? Né? 5 partes. Pegar a segunda, de trás para frente agora, né? Assim como aqui também eu marquei, vou marcar de vermelho.
pegar essa segunda e esse vai ser o nosso ponto D. E esse ponto D, ele vale menos 2 inteiros e 4 décimos. Menos 2 inteiros e 4 décimos. Olha que interessante, gente. A distância que o ponto D tem da origem, sabe essa distância aqui, ó? Que o ponto D tem da origem, é a mesma distância que o ponto B tem da origem, que é o que a gente chama de módulo de menos 2,4. Opa, aqui saiu um parênteses, era para sair módulo. E aqui módulo de mais 2,4. Tá? Ficou um 4 meio bonito ali. Então, oposto ou simétrico são os números com sinais trocados. O oposto de um número racional é outro número que tem o mesmo módulo. Que tem o mesmo módulo. Ok? Então essa é a nossa definição aí de módulo de número racional, certo, gente? Bom, o que a gente precisa ainda falar um pouco com vocês é a questão da relação de ordem, né? Falamos aqui de representação geométrica, de módulo, de oposto ou simétrico, e agora a gente vai falar de relação de ordem. Então deixa eu fazer uma mágica aqui. Bom, pessoal, para a gente entender a relação de ordem, a primeira coisa que eu vou falar para vocês ela independe se o número está na forma fracionária ou decimal, tá? Não depende da forma que ele está. Então vamos lá. Se os números, lembra que fração é um número, tá? Ele tem dois algarismos lá representando ou mais, né? Se os números têm sinais diferentes, o número positivo, gente, seja lá qual for, tá? O número positivo não importa, se ele for 0,0001 positivo, ele será maior que o negativo. Então isso é um fato, sempre o positivo é maior que o negativo, tá? Primeira informação. Agora, nós temos essa daqui é uma condição, né? Se os números têm sinais diferentes. Agora a gente tem que ver a segunda condição. Se os números têm sinais iguais. Se os números, agora a gente vai ter que quebrar essa condição aqui, ó. Se os números têm sinais iguais, 2 pontos, aí vamos colocar uma bolinha aqui. E são positivos. E são positivos? Aí, ó, vamos continuar. O maior será o que tem maior módulo. Como assim, professor? Vamos ver um exemplo? Módulo aqui ficou feio. Módulo. Vamos ver um exemplo, tá? Aliás, vamos ver um exemplo já que explica ali em cima, ó. Vamos fazer um exemplo azulzinho aqui, só para a gente ver essa situação, ó. Essa daqui é mais fácil, né? Se eu tiver, por exemplo, ó, o número menos 0,5 e o número mais 0,5 e o número menos 15,8, a gente tem uma sensação que esse 15 é maior. Só que a questão é que ele é negativo e esse é positivo. Então, nesse caso, como eu disse para vocês, o positivo sempre será maior, tá? Esse é o exemplo ali que a gente tem para representar.
Agora aqui, nos números que têm sinais iguais, se os dois são positivos, o maior é o que tem maior módulo. Vamos ver um exemplo com decimal primeiro. A gente tem um exemplo decimal que é mais 5,3 e mais 1,8. Olha só, quem que tem maior módulo? O 5,3 tem uma distância maior em relação ao zero. Então ele é o maior, tudo bem? Porque eles têm sinais iguais e positivos, tá? Professor, como é que faria isso com fração? Opa, com fração aí a coisa muda de figura, né? Vamos colocar duas frações positivas. Mais 2/5 e mais, por exemplo, 1/4, vai. Vamos descobrir qual que é a maior. Para descobrir qual que é a maior, eu tenho que fazer uma coisa aqui. Eu tenho que pegar essas frações e tirar o MMC do 5 e do 4. Vamos fazer isso paralelamente e escrever frações equivalentes aqui embaixo. A gente já fez isso lá no sexto ano. Ó, MMC de 5 e 4. Então a gente vem aqui e divide por 2. Dá 5 e 2. Por 2 dá 5 e 1. Por 5. Esse 5 ficou feio, eu não gosto que fica feio, então vamos arrumar. Dá 1 e 1. Aí 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Pronto, o MMC deu 20. Aí a gente vem aqui e reescreve, fazendo um rascunho mesmo, assim, ó. Bota o 20 aqui embaixo, o 20 aqui embaixo, as duas são positivas. Aí a gente faz aquele esquema, ó, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. Agora compara, gente, quem que é maior? 8 alguma coisa ou 5 é essa mesma coisa, né? 8 vinteavos ou 5 vinteavos? É evidente que o 8 é maior. Então, se aqui vai dar maior, aqui também vai dar maior. Tudo bem? É isso que acontece quando eles são positivos, tá? Seja na forma decimal ou na fracionária. Lembrando que na fracionária a gente tem um pouquinho mais de trabalho, tá? Agora vamos ver o que acontece quando os números têm sinais iguais e eles são negativos. Veja, aqui eu falei que quando são positivos, anota isso, tá? O maior será o que tem o maior módulo, certo? Olha só o que vai acontecer quando eles têm sinais iguais, mas são negativos. Eu vou apagar aqui e a gente vai fazer quando eles são negativos, ó. Eu vou fazer questão de mudar um pequeno detalhe. Lógico que se vocês estão acompanhando a aula e estão fazendo o registro, você tem a vantagem de ter que escrever de novo, tá? Mas se eles são negativos, ó, o maior, vamos ver, ó, se eles são negativos, o maior será o que tem, só que agora vai ser menor. Vou apagar o mínimo aqui, ó. Menor. Esse é o cúmulo da economia de caneta, hein? Olha, eu fiz um bem pro planeta, eu economizei o canetão. Não gastei um recurso. Então, ó, quando os dois números são negativos, o maior será o que tem menor módulo, ou seja, é o que está mais próximo do zero. Como que isso se dá na reta numerada? Só para vocês lembrarem, a gente fez uma reta agora há pouco, uma reta numérica, e eu vou dar uma ênfase maior só para o lado negativo dela, tá? Ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3. A gente tinha marcado lá o número menos 0,5. E a gente marcou também o número menos, que era mais ou menos por aqui, menos 2,4. Vamos começar por esses? Ó, o zero está aqui, a reta cresce para esse lado. Então, o maior é o que está mais à direita, esse é o maior. Vamos colocar aqui no exemplo, ó. Menos 2 inteiros e 4 décimos e menos 0,5. Se você fizer o módulo deles, o módulo desses dois números será assim, ó. Módulo de menos 2 e 4 décimos e módulo de 0,5, de menos 0,5, né? Os módulos, eles vão resultar no quê? 2 inteiros e 4 décimos e 0,5. E eu falei que o maior vai ser aquele que tiver menor módulo. Então, quem que teve menor módulo aqui? Foi esse aqui. Então, ele é maior que o anterior. Então, olha só,
esse é o símbolo, né? A boca do jacaré aqui vai virar para o maior. Esse carinha é o maior. Tá? Vamos fazer com fração agora? Fazer um exemplo com fração. Deixa eu apagar esse rascunho dos módulos. Até porque módulo a gente faz de cabeça, né? Módulo é você ignorar o sinal. Tá? É você olhar para o número sem pensar no sinal dele. Vamos lá. Exemplo 2. Se eu colocar as frações aqui, ó, menos 3 oitavos e menos 5 sextos. Olha só essas duas frações. Tem um trabalhinho aqui, né, pra gente fazer. Primeiro eu tenho que fazer o MMC. Então vamos lá. MMC eu vou fazer de preto aqui para não ficar confuso. MMC de 8 e 6, dividindo por 2, dá 4 e 3, por 2 dá 2 e 3, por 2 dá 1. Lembrando que só pode pôr número primo aqui, tá? E 3, e por 3 dá 1 e 1. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, 8 vezes 3, 24. Certo? Esse é o nosso MMC feito aí, que chegou no limite do extremo da nossa lousa. Vamos tentar mostrar um pouquinho mais dele aí, ó. Pronto, dá para você ver ele aí, certo? O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esse resultado do MMC e colocar como novo denominador. Então eu vou colocar assim, ó, 24 e 24. Agora a gente vai fazer aquela coisa, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ó. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Eita, 2 tremido. 20. Como eles dois são negativos, eu tenho que pensar assim, quanto que seria o módulo? O módulo aqui seria 9,24 avos. E aqui seria 20,24 avos. Então, o número que tem menor módulo seria esse aqui. Então, ele é o maior. Olha que interessante, esse que tem menor módulo vai ser maior do que esse. Então, o símbolo seria esse aqui, ó, maior para cá. Tudo bem? Lembra, os menores são maiores aí no caso dos negativos. É o que eu já chamei com vocês em outras aulas de mundo invertido, tá? A gente faz, nesses casos, o mundo invertido para entender essa questão da ordem dos números racionais. Quem assiste Stranger Things pegou a referência aí. Bom, pessoal, então é isso aí. Essa foi a nossa aula de números racionais, falando de representação geométrica, módulo, oposto ou simétrico e relação de ordem. Essa aula é muito importante para a gente conseguir compreender como os números racionais se comportam e depois poder entender as operações, que a gente vai fazer em breve nas próximas aulas. Beleza, gente? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo para que ele possa ser distribuído pelo YouTube para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no vídeo, se inscreve no canal, aperta o botão do sininho, deixa o seu like e principalmente se vocês tiverem dúvidas, comentem!